Em relação ao estresse, uma coisa que é muito interessante é o seguinte: organismos unicelulares e pluricelulares, eles têm que estar o tempo todo se adaptando ao meio ambiente. Então pensa no nosso corpo, por exemplo. A gente tem um corpo todo cheio de água, cheio de sódio, cheio de cloreto, tudo dentro do nosso corpo, e um ambiente seco do lado externo. Isso é extremamente estressor, porque a gente tem que ficar mantendo essa água dentro do nosso corpo. Bom, isso mostra como que a gente tem que ficar se adaptando, o organismo tem que ficar se adaptando ao estresse externo. A gente chama isso de homeostase. Então a gente fica em um processo homeostático tentando se adaptar às mudanças ambientais. Esse processo de adaptação às mudanças ambientais a gente chama de estresse. Mas como é que a gente vai detectar esse estresse? Bom, através de sensores. Nós temos vários sensores no corpo que ficam detectando essas alterações, essas variações, tanto no corpo, dentro do corpo, quanto fora do corpo. Então, para a parte externa do corpo, nós temos sistemas sensoriais. Então, a gente olha visão, audição, tudo isso vai detectando. O tato, para dor, por exemplo, a gente fica detectando essas informações. E o corpo vai se adaptando. Tá. Então, o cérebro, ele se estressa, ele vai detectar essa informação. E ele vai pegar essa informação e ele vai, de uma forma adaptativa, modificar também as funções corporais. Um dos jeitos é através de um sistema que chama sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo é aquele que a gente fala de simpático, parasimpático. Então, quando a gente entra num momento em que a gente precisa de gasto energético, seja para correr, alguma coisa, uma adaptação do organismo para alguma alteração do ambiente, a gente ativa esse tal do sistema nervoso autônomo. E isso vai fazer com que a gente adapte toda a função corporal, aumento da frequência cardíaca, da frequência respiratória, ele muda um monte de coisa, aumento da sudorese, que leva à adaptação do organismo para aquela alteração ambiental naquele momento. Tem casos em que o estresse fica um pouquinho mais forte. Aí você não só ativa essa parte, mas ativa também um eixo que chama eixo HPA, que é a hipófise pituitária e adrenal. Então ele está envolvendo o corpo inteiro. E aí libera um tal de cortisol. Cortisol é o nosso marcador, é um hormônio que marca que o organismo está com estresse. Então, quando você tem a liberação de cortisol, se é de curto prazo, você está adaptando para aquele estresse, aquela alteração ambiental naquele momento. Então, vai fazer com que você libere mais glicose no sangue, faz com que você facilite na contração muscular, ajuda até mesmo na evocação da memória, porque o cortisol ele faz com que neurônios hipocampais, nas regiões específicas do cérebro, eles ativem de um jeito que evoque a memória e até consolida a memória também. Isso é legal, mas o problema é quando fica crônico. Aí é um problema.